Sabia que often e often só se diferenciam pela duração da vogal? Se você errar esse detalhe, o alemão pode simplesmente não entender qual das duas palavras você quis dizer. Hoje vou te mostrar a regra que resolve isso de uma vez por todas. Em alemão, as vogais têm um comportamento que no português não tem. As vogais A, I, U podem soar lentas ou rápidas, e o que decide é a quantidade de consoantes que vem depois delas. Já as vogais E O vão além. Elas também mudam o som. Elas vão do lento e fechado, E, O, para rápido e aberto, O. E hoje você aprende a regra que explica tudo isso. A regra é puramente matemática, ou seja, você tem que contar o número de consoantes que vem depois de cada vogal. Se tiver uma consoante depois da vogal, ela vai ser lenta, e no caso do E do O, também fechada. Se tiver duas consoantes ou mais depois da vogal, ela vai ser rápida, e no caso do E e do O, vai ser aberto. O. E tem um detalhe importante. A letra H, depois de uma vogal, não conta como consoante. Ela se comporta como a própria vogal, imitando ela. Ela alonga o som. E para o E e o O, alonga e fecha o som, como se fossem duas vogais iguais seguidas. Uma consoante depois da vogal, vogal lenta. Para o E e para o O, lento e fechado. Conta comigo em cada exemplo. Leben, Ohr, Name, Vater, Nase, Boden. Uma consoante. Conta, confirma, a consoante é lenta. E para o E e o O, sempre fechado. Duas ou mais consoantes depois da vogal, vogal rápida. Para o E e para o O, aberto. Conta comigo. Essen, Bett, offen, Mutter, kommen, Kinder. Duas ou mais consoantes, vogal rápida. E para o E e o O, sempre aberto. Veja a diferença lado a lado. Mesma vogal e resultado diferente. A regra é sempre a mesma. Conta as consoantes após a vogal. Vogais lentas. Leben, Vater, Boden. Vogais rápidas. Essen, Mutter, offen. Um detalhe importante na regra matemática. O H depois da vogal não conta como consoante. Ele se comporta como a própria vogal que o precede. Para as vogais A, I, U, só alonga. E para as vogais E, O, alonga e fecha, como se a vogal se repetisse. Fahren, sehen, Uhr, Meer, Ohr, Bahn. Agora você. 5 palavras. Para cada uma, conta as consoantes depois da vogal e decide. Lenta ou rápida? Atenção ao H. Vater. Uma consoante, lenta. Kommen. Duas consoantes, rápida. Sehen. H, E lento e fechado. Mutter. Duas consoantes, rápido. Fahren. H que imita vogal, então vogal lenta. Se você acertou 3 ou mais, você aprendeu a regra. Continue contando. Existem algumas exceções que fogem à regra matemática. Infelizmente não tem lógica. E são palavras que precisam ser memorizadas individualmente. As mais comuns são Obst, Mond, Keks. Existem outras exceções além dessas. Se você quiser receber a lista completa por e-mail, comenta aqui embaixo a palavra lista.
e eu te mando direto na sua caixa de entrada. Resumindo, conta as consoantes depois da vogal. Uma consoante, vogal lenta, e no caso do E e do O, fechado. Duas consoantes depois da vogal, rápido, e no caso do E e do O, aberto. O H depois da vogal não conta, ele alonga o som. E pro E e pro O, alonga e fecha. É matemática pura. Próximo vídeo. A letra Z, que em alemão vira TS, como na palavra pizza. E comenta aqui embaixo, qual palavra te surpreendeu mais? E se quiser a lista de exceções, comenta a lista aqui embaixo. Até o próximo vídeo.